Plantão urgente, aqui direto da sede do STJD, onde acabou de sair o resultado do julgamento do Bruno Henrique. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da atitude que o Flamengo tomou. A palavra de ordem do presidente BAP ao saber do resultado do julgamento. Vou falar sobre o técnico Felipe Luiz, que volta aos treinos amanhã, e como fica o futuro do ataque do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira, um vídeo diferente hoje, aqui direto da sede do STJD, no centro do Rio de Janeiro. Eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Nós estamos aqui hoje desde 9 horas da manhã, agora já são quase 6 horas da noite, olha a hora ali. Que horas são? 5h41 da tarde, é a hora que eu tô gravando esse vídeo. O julgamento do Bruno Henrique terminou agora aqui na sede do STJD e o Flamengo já tomou uma atitude, já decidiu que vai agir e vai agir rápido. Mas eu queria pedir para você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, você vai ajudar muito o nosso trabalho, vai ajudar muito o nosso crescimento, é muito importante para nós. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, acione o sino e deixa aí o seu like. Bom, gente, deixa eu explicar para vocês de uma forma bem didática, para que você possa entender o que o Bruno Henrique foi julgado e no que ele foi punido. Ele foi julgado em dois artigos, 243 e 243A. O 243 é basicamente o seguinte: o jogador ele não pode ter nenhuma ação, ele não pode tomar nenhuma atitude que vá prejudicar o seu time. Por exemplo, fazer um gol contra de propósito, fazer um pênalti de propósito, colocar a mão na bola de propósito, tomar um cartão vermelho de propósito, que isso venha prejudicar o seu time. Ele estava sendo julgado nesse quesito por conta de... O promotor ele disse que porque cartão amarelo é um critério que pode desempatar o possível campeão do Campeonato Brasileiro mais à frente. Os advogados de defesa, o Dr. Michel Assef, que representava o Flamengo, disse que o Flamengo em momento nenhum se sentiu lesado, se sentiu prejudicado pelo cartão amarelo. Também fez questão de dizer que nunca na história do Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro foi definido por conta do critério de desempate sendo o cartão amarelo. E deixou muito claro que o 243 não tinha cabimento. Porém, a promotoria insistia em dizer que poderia ser, prejudicial ao Flamengo, e os auditores todos votaram a favor de absolver o Bruno Henrique. Então, no 243, ele foi absolvido, porque ficou provado que em momento nenhum o cartão amarelo que ele tomou prejudicou o Flamengo. Esse é um ponto. O segundo ponto, e aí sim ele foi condenado e punido, era no 243A, que feria a ética do futebol, a famosa manipulação de resultados. Aí ele foi punido. O promotor trouxe lá o delegado da Polícia Federal, aí falou o delegado, aí falou outras pessoas, aí os advogados também, um monte de gente falou. E aí o que aconteceu? Nesse quesito, tinha aquela questão dos prints, as questões dos celulares que foram apreendidos. Nesse quesito, ele foi julgado, condenado e punido. 12 jogos de suspensão e uma multa de 60 mil reais. Flazoeiro, ele fica fora do Flamengo por 12 jogos corridos. Eu estava conversando agora, assim que acabou ali com o advogado, ele disse que a princípio, ele tem que cumprir 12 jogos do Campeonato Brasileiro. Não são 12 jogos corridos. Por exemplo, os 2 jogos da Libertadores, o Bruno Henrique pode jogar, porque ele foi punido no Campeonato Brasileiro. A situação aconteceu no Campeonato Brasileiro. Mas ele disse que, obviamente, que o Flamengo iria fazer uma consulta na Conmebol para poder entender se é só no Brasileiro ou se é na Libertadores também, visto que no dia 16 o Flamengo já entra em campo para jogar contra o Estudiantes de La Plata no Maracanã e depois também no dia 25. Então, só para deixar claro para vocês, Bruno Henrique punido
com 12 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. A princípio, isso ainda eu vou conseguir confirmar melhor para vocês, que tinha acabado o julgamento. A gente ficou no julgamento de 9 da manhã, começou às 9h30 e terminou mais ou menos umas 5h30 da tarde. Então se estendeu bastante, estava todo mundo muito cansado, todo mundo com a cabeça muito cheia. Mas a princípio é isso. Além desses 12 jogos, uma multa no valor de R$60 mil que o jogador vai ter que pagar por conta desta condenação. Assim que acabou o julgamento, já veio a decisão do Flamengo. E o Flamengo decidiu que vai recorrer ao pleno e vai entrar com um pedido de efeito suspensivo. Ou seja, o que o Flamengo vai fazer? O Flamengo vai correr contra o tempo, vai tentar se organizar, vai tentar se mobilizar para que na semana que vem o Flamengo já consiga o efeito suspensivo. Sendo assim, o Bruno Henrique, ele não ficará fora, se for concedido a ele o efeito suspensivo, ele não ficará fora na partida contra o Juventude, na partida contra o Estudiantes e em nenhum dos jogos do Campeonato Brasileiro, pelo menos até que seja julgado no pleno, e aí vai depender justamente dessas questões burocráticas. Aí ele vai ser julgado no pleno, aí vai vir uma nova condenação, ou vai se manter a condenação, e aí depois só disso que ele vai cumprir ou não esses 12 jogos de suspensão, o qual ele foi condenado aqui na tarde de hoje. Eu acho que ficou bem explicado, é porque tem muito termo jurídico que às vezes a gente não entende, tem muita coisa que às vezes a gente não consegue entender. Então, o julgamento era punido ou não punido? Punido por quê? Primeiro, por prejudicar o Flamengo e segundo, por manipulação de resultado. Por prejudicar o Flamengo, ele foi absolvido, não foi punido. Por manipular resultado, por acusação de manipulação de resultados, aí ele foi condenado 12 jogos e mais R$60 mil. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de outras coisas, porque, nossa, não aguento mais ouvir o nome do Bruno Henrique hoje. Pelo amor de Deus, eu tô desde 9 horas da manhã, nem almoçar, não teve nem almoço, era 12h35, porque teve um primeiro julgamento que foi para saber se iria ou não julgar ele. Aí beleza, levaram para o julgamento. Quando levou para o julgamento, aí, meus amigos, beleza, aí era 12h35. O presidente falou, olha, são 12h35, vamos parar para almoçar ou parar para um lanche? Aí ia parar 10 minutos. Aí um advogado falou, rapaz, eu tô com conjuntivite, preciso pegar um colírio. Pode ser 20? Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, até 1 da tarde, 1 da tarde a gente volta. Aí deu essa pausa, aí 1 da tarde todo mundo voltou, e aí o advogado de defesa fala, o promotor fala, outros advogados falam, o próprio Bruno Henrique deu uma saudação ali para todo mundo, deu boa tarde, aquela coisa toda, e a gente foi ficando aqui, e a gente está aqui até agora nessa correria de trabalhar, é claro, para manter você, torcedor rubro-negro, muito bem informado de tudo que está rolando e acontecendo em nosso Mengão. Vamos trocar o assunto aqui agora para falar sobre a situação envolvendo as saídas, 23 saídas na categoria de base do Flamengo, sub-20 do Flamengo, entre venda e empréstimo e dispensa de jogadores, já foram 23 até agora. E o Flamengo ele vem fazendo uma reformulação no sub-20, visando o quê? Diminuir o máximo o elenco do sub-20. Houve um momento, até o ano passado, o Flamengo ele tinha 2 categorias sub-20, o sub-20A e o sub-20B. O sub-20A jogava as principais competições, como Copa São Paulo de Futebol Júnior, como outras Copas, e o sub-20B jogava competições mais, como eu posso dizer, competições menos relevantes, competições menos importantes. Estavam ali meio que em uma espécie de laboratório. Só que o que acontecia era o seguinte, muitos desses garotos do sub-20B atingia a idade, e o Flamengo não tinha muito o que fazer com eles, porque eles não tinham como ir para o profissional e não tinha para onde ir, aí tinha que emprestar, tinha que vender barato, então o Flamengo está acabando com isso, vai manter apenas uma equipe sub-20, a equipe principal, que vai ser treinada pelo técnico Bruno Pivetti. Por conta disso, 23 jogadores já foram dispensados, entre dispensados, vendidos, emprestados, na categoria de base do Flamengo. Bom, vamos trocar o assunto aqui agora para falar sobre reapresentação. Amanhã, 3h30 da tarde, o Flamengo se reapresenta. E sim, o Bruno Henrique ele pode continuar treinando durante esse período, normalmente junto com o grupo. Ele só está punido em jogos, então ele pode treinar normalmente. Não é como, por exemplo, aquela punição de doping, que o cara fica punido muito tempo, tal. Não, nada disso. Está punido em jogos. E aí, ele vai
como eu posso dizer, pode treinar, pode frequentar o Ninho normalmente, que ele não pode ser relacionado para jogar, enquanto o Flamengo não entrar com efeito suspensivo. Então amanhã, 3h30 da tarde, o técnico Felipe Luiz vai se reapresentar junto com o grupo, já avisando essas partidas. Juventude e também a partida contra o Estudiantes de La Plata, são os próximos 2 jogos do Mengão, depois tem o Vasco no Maracanã e o Estudiantes lá na Argentina, tá certo? Gente, o nosso plantão foi esse. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Desculpa, fiz aqui, óbvio, que eu expliquei o que aconteceu aqui durante um dia inteiro, eu expliquei em 10 minutos. A gente tá aqui desde 9 horas da manhã nessa correria para manter você bem informado, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!